Bom, meninas, hoje eu trouxe pra vocês esse sapatinho, né? É um sapatinho que eu digo que é um sapatinho pra iniciante, porque é um sapatinho fácil. Ele pode ser assim, lisinho, ou ele também pode receber um adereço, que fica muito fofo, depende muito da mãe, depende muito de vocês também, né? Eu sempre gosto de trabalhar com as minhas peças de uma forma diferenciada. Mas o que faz esse sapatinho estar aqui hoje? A forma como ele é confeccionado, né? Observem a solinha dele. Ela se adapta bem aqui, né? Mas ela é feita de uma forma diferenciada. Eu deixei um pezinho pronto para vocês entenderem melhor. Esse sapatinho, ao invés de nós fazermos aquela solinha que nós vamos aumentando os pontos, ele é feito de uma sola diferenciada. Essa é a sola do sapatinho, essa é a parte de baixo do sapatinho. Então, eu vou ensinar para vocês como que a gente faz. Para fazer esse sapatinho, eu utilizei a lã Super Bebê da Cisne, né? Essa cor é a cor 4004. Ela é uma linha muito macia, muito gostosa de trabalhar. E como eu já disse para vocês antes, o meu ponto é bem firme, é bem apertadinho. Então, eu prefiro usar uma agulha um pouquinho maior. Mas se você quer um sapatinho um pouco menor, só trocar a agulha. Nesse caso, eu tô usando uma agulha 3,5. Se você quiser um sapatinho P, eu aconselho a usar a agulha 3. Se você quiser um RN, usar a agulha 2,5. Isso no meu caso, que o meu ponto é muito firme. Se o seu ponto for um pouquinho mais frouxo, você pode usar até a agulha número 2. Nós vamos usar uma tesoura e a agulha de arremate. Então, nosso material é só esse. Esse sapatinho ele vai fazer parte de um kit. Eu vou trazer um kit para vocês. Então, é um kit para iniciante, é um kit bem fácil. Nós vamos fazer o sapatinho, as luvas e vamos fazer também o gorro, tá? O ponto que eu utilizei é o ponto pipoca. Então, como que é o ponto pipoca? Nós vamos usar um ponto meia, um ponto tricô, um ponto meia, um ponto tricô. No avesso, nós seguimos o ponto. Quando nós voltamos no direito, onde eu havia feito meia, eu faço tricô. Onde eu havia feito tricô, eu faço meia. E aí tem gente que chama também de ponto arroz, né? Então, esse pontinho é bem fácil, é bem básico. Aqui nós temos o ponto tricô também. E aqui nós temos a barra. Então, é um sapatinho muito facinho. E vamos lá, vamos começar. Então, para começar esse sapatinho, nós vamos colocar na agulha 9 pontos. Você pode colocar na agulha do jeito que for mais prático para você. A única coisa que eu recomendo é que esse fio seja longo, tá? Porque nós vamos precisar dos fios para arrematar. Então, tanto o fio do início quanto o fio do final, por favor, deixem ele mais longo para que se adeque na hora do arremate. Então, vamos lá, eu vou começar colocando os 9 pontos na agulha. Dois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora eu vou trabalhar 2 carreiras em ponto tricô. Eu vou fazer frente, opa, escapou aqui. Eu vou fazer frente e verso em ponto tricô. Essa é a nossa segunda carreira, também em ponto tricô.
Agora, na terceira carreira, o que que muda? Para poder deixar esse arredondado aqui, eu fiz com 2 pontos menos, fiz com 9 pontos. Agora, eu vou colocar 2 pontos na agulha. Como? Eu tiro um ponto sem fazer, pego a minha linha, dou uma torcida, volto na agulha. Isso a gente chama de laçada torcida. Faço todos os pontos da agulha, até o último ponto eu reservo. Então, aqui, olha, sobrou um ponto na agulha. Antes de chegar, nós fizemos um aumento aqui com a laçada torcida, então, antes de chegar no último ponto, nós também faremos uma outra laçada torcida. Eu vou fazer de novo para que vocês vejam, ó. Eu pego o meu dedo, torço o ponto, encaixo no meu dedo, encaixo na agulha e puxo. E aí, eu faço o último ponto. No direito, eu tiro o meu primeiro ponto sem fazer, né? Que é aquele ponto de arremate. Aí, eu pego aquela laçada torcida como se fosse normal e sigo fazendo em tricô. Novamente, ó, cheguei aqui na laçada torcida, eu pego o normal, ponto tricô. E agora, nós vamos fazer um total de 32 carreiras aqui. Então, nós vamos ficar com 16 pontos, tá? 16 cordões de ponto musto. Eu volto com vocês assim que eu terminar. Bom, então, como eu disse pra vocês, comecei com 9 pontos, e aí aumentei aqui, né? Então, primeira e segunda carreira com 9 pontos. Aí, na terceira carreira, eu aumentei um ponto em cada lateral. Observem como deu uma arredondadinha aqui, pra se adaptar ao pezinho, né? O calcanhar do bebê. E aí, eu fiz 16 cordões em tricô. Então, 16 cordões é tricô direito e avesso. Então, na verdade, eu tenho 32 carreiras, tá? O bom é que a lã, ela se adapta, né? Então, ela vai se adaptar ao pezinho do bebê. E agora, nós vamos aumentar para fazer a lateral do sapatinho. Então, olha, nós fizemos aqui, né? Que é a solinha. Então, não é aquela solinha que vai aumentando, é uma solinha fixa. E agora, nós vamos fazer essa lateral aqui em ponto arroz ou ponto pipoca. Você pode denominar aí como você está acostumado, certo? Então, para fazer essa lateral, eu vou aumentar 22 pontos. Deixa eu contar aqui, olha. Então, fiz 5, 10, 15, 20, 22 pontos. Então, agora, esses 22 pontos, eu já vou dar início ao ponto fantasia. Então, como é a primeira carreira, eu faço o ponto. As demais carreiras, eu vou sempre deixar sem fazer o primeiro ponto para usar como ponto de borda, tá? Então, eu faço um tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia, e eu vou assim até o final dos pontos que eu tenho na agulha.
os 22 pontos que eu tenho na agulha, né, que eu acabei de colocar. Então, são os 22 pontos iniciais, eles ficam um pouquinho mais apertadinhos, né? Nas próximas carreiras, eles já ficam mais soltos e fáceis de trabalhar. E sempre seguindo assim, um tricô e um meia. Aqui eu acabei os 22 pontos, acabei em meia e eu continuo os meus 11 pontos da agulha trabalhando em tricô e meia. Então, eu tinha acabado em meia, começo em tricô e sigo para dar continuidade ao ponto. Tomar bastante cuidado para não confundir, porque senão o seu ponto fantasia sai errado. Pronto, agora eu fiz todos os pontos, né? São 33 pontos, 22 pontos na lateral, 11 pontos no meio. E agora eu viro meu trabalho e vou aumentar mais 22 pontos para fazer a outra lateral do sapatinho, como está aqui, olha. Então, aqui eu fiz o pezinho. Aqui eu aumentei 22 pontos e aqui eu também vou aumentar 22 pontos, para o nosso sapatinho ficar assim. Então, vamos lá. Pronto, agora eu tenho 22, vamos conferir, né? Esse primeiro ponto é o ponto aqui, que nós já havíamos feito. Aqui eu tenho 5, 10, 15, 20 e 22. Ah, Márcia, mas como eu vou saber qual é o ponto que eu vou fazer? Então, olha, aqui eu terminei em meia, né? Então, eu vou tricô, meia, 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 tricô. Então, eu vou iniciar a minha carreira com ponto tricô. Aí, o meu ponto vai se encontrar lá no meio com um ponto. Então, deste lado, nós vamos ficar com uma carreirinha a menos, tá? Mas não prejudica, não dá diferença na hora de arrematar. Eu vou terminar a carreira e já volto com vocês. Bom, então aqui, ó, eu terminei, né? Eu fiz a primeira carreirinha nesse aumento. Essa carreira já tava com uma carreirinha feita. Olha, gente, fica imperceptível depois, tá? A gente não percebe que um lado tem uma carreira mais, outra menos. É assim mesmo quando a gente aumenta. Então, aqui, ó, nessa parte central e na parte que eu já havia aumentado, eu já terminei a primeira parte do ponto fantasia. Então, automaticamente, agora, eu vou ter que inverter, tá? Eu tenho um meio, um tricô, um meio, um tricô, eu fiz no direito um meio tricô, um meio tricô, no avesso eu sigo os pontos, né? Lembrando que esse é o direito, onde eu tenho o meu fio de início.
No avesso, eu sigo os pontos. Quando eu volto no que seria agora a nossa terceira carreira, eu inverto os pontos, tá? Então, onde começava com tricô, eu começo com meia. Aqui eu tirei um ponto sem fazer em meia. Aí, eu faço tricô e vou invertendo os pontos. Quando eu inverto, né, eu trabalho 2 carreiras iguais e 2 carreiras diferentes, eu crio o meu ponto arroz ou ponto pipoca. Então, o ponto arroz ou ponto pipoca é como se nós fizéssemos o ponto barra por 2 carreiras e depois nós voltamos nas próximas carreiras trocando o ponto. E vai ficando assim, olha, onde eu tinha o ponto meia, eu faço tricô. Onde eu tinha o ponto tricô, eu faço meia. E aí, ele vai dando esse efeito, né, no meu trabalho. Então, eu vou seguir fazendo assim no trabalho por 10 carreiras. Ou seja, nós teremos 5 carreiras de ponto fantasia, né? 5 carreiras duplas. Então, são 10 carreiras. Eu vou fazer aqui toda essa parte, que é a lateral do sapatinho, a frente e a lateral do sapatinho, e volto com vocês para nós fazermos o peitinho do pé do sapatinho, tá? Já volto e já mostro para vocês como que ficou o meu trabalho. Bom, então aqui, meninas, eu terminei toda a lateral do sapatinho. Olha que graça que fica esse pontinho arroz ou pontinho pipoca, né? Olha que gracinha. Eu vou usar ele como pontinho arroz, que eu acho que ele é mais conhecido como ponto arroz. Então, no total, eu tenho aqui 10 carreiras, porque eu fiz 5 motivos. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, o que são esses 5 motivos? 2 carreiras, um tricô, um meia. Depois, eu inverti 2 carreiras, um meia, um tricô. E aí, eu inverti novamente 2 carreiras, um tricô e um meia. Tá? Então, o direito sempre define, o avesso segue. Então, aqui eu tenho o que seria essa lateral do sapatinho, tá? Olha aqui, feito também, né? Nesse que eu ainda não arrematei para arrematar com vocês. Essa é a lateral do sapatinho, tá? Agora, nós vamos começar a fazer o peitinho do pé, certo? Vamos começar a fazer o peitinho desse pé. Às vezes ele fica meio deformadinho assim, mas a lã se adapta, né? Então, a gente vai fazer o peitinho do pé. Para fazer o peitinho do pé, eu vou começar a carreira trabalhando os 22 pontos, seguindo o ponto arroz, tá? Então, nessa carreira eu começo com ponto meia, tricô, meia, tricô, e eu vou assim até eu fazer os 22 pontos mais 10 pontos do centro, porque aí nós vamos começar as diminuições para fazer o pontinho do pé, o peitinho do pé, desculpe. Quando eu fiz o peito do pé, eu decidi por fazer o peito do pé em tricô, porque eu não queria confundir vocês, que conforme nós formos arrematando o trabalho, automaticamente não vai ficar correta a forma, um meio em tricô, um meio em tricô. Então, eu fazendo o peitinho do pé todo em tricô, ele fica melhor. Então, aqui, olha, vamos ver, eu tenho 5, 10, 15, 20... 21, 22. Então, a partir de agora, eu vou fazer 10 pontos em ponto tricô. Só em ponto tricô. Tenho 6, 7, 8, 9, 10. Então, para não ficar errado, eu tenho que ter 22 pontos, 5, 10, 15, 20, 22 em ponto pipoca. Aí, eu tenho que ter 10 pontos em ponto tricô
E aqui eu tenho que ter 22 pontos. Então, 5, 10, 15, 20. Eu tenho 2. Esse é o 11º ponto que eu vou pegar em tricô, só que eu vou pegar esse 11º ponto com o 22º ponto da lateral. Então, eu vou dar início às diminuições. Eu volto em tricô, vou fazer 10 pontos em tricô, então aqui eu tenho 5, 8, 9, 10, então 10 pontos do meio, e eu vou pegar o meu 11º ponto com o último ponto da lateral. Vou pegar os 2 pontos juntos em tricô, e assim eu começo a fazer a diminuição. Agora eu sigo 10 pontos em tricô. Aí vocês vão perceber que vai ficar já uma diferença, né? Um dentinho aqui pra gente saber onde a gente vai fazer. Então, eu tenho 11 pontos em tricô, olha, 10, né? 10 pontos. No 11º ponto, eu pego 2 juntos. Aí, eu fico com 11 pontos centrais. Volto a minha carreira. Vou fazer 10 pontos em tricô. Estou no avesso aqui, né? Faço 10 pontos. Aí, eu pego 2 pontos juntos em tricô. E eu vou seguir assim até que eu fique em cada uma das laterais com 12 pontos. Então, eu vou diminuir 10 pontos de cada lateral para fazer o centro, tá? Então, é só vocês aguardarem e eu volto como vai ficar aqui o meio. Bom, pessoal, então agora eu voltei, né? Voltei aqui com a minha lateral feita. Então, esta lateralzinha aqui feita, eu voltei com o pezinho, né? O peito do pé pronto também. Então, olha, nós estamos aqui com o sapatinho quase pronto, ó. Como esse. Então, essa é a sola, essa é a lateral, essa é a parte de cima, tá? Então, agora nós temos que fazer a barrinha do sapatinho, para fazer o caninho do sapatinho. Só que aqui eu uso uma técnica que eu aprendi com a professora Margarete Suleiman, que é muito legal. Eu faço 14 carreiras em ponto barra, tá? Ponto barra 1 por 1. Quando eu completo as 14 carreiras, eu troco. Onde era meia, eu faço tricô. E aí, eu dou essa dobrinha aqui, fica perfeita. Então, o que nós vamos fazer agora? Eu vou fazer 14 carreiras do ponto barra, tá? Tá aqui meu trabalho, tá prontinho. Eu fiz 10 diminuições, como falei pra vocês. Eu fiquei com, olha, 5, 10, 12 pontos na agulha. Mais aqui, 5, 10, 12 pontos. E aqui no meio eu tenho 11 pontos. 5, 10, 11. Para que não fique aquele buraquinho, né? Que às vezes quando você vai trabalhar fica um buraquinho e fica feinho, eu faço o seguinte. Eu pego, passo esse, ó, a linha pra trás. Eu passo o primeiro ponto pra agulha. Coloco a linha aqui na frente, volto o ponto para agulha. O que eu fiz? Eu deixei o meu ponto sem aquele espaço. Então, a hora que eu faço, eu aperto bem, tá? Então, aqui estava em meia, eu venho com o tricô, meia, tricô, meia, tricô, meia, tricô, meia, tricô, meia. Então, olha aqui, nós havíamos, né, feito 5 carreiras completas. Aqui eu comecei uma carreira nova,
né, do ponto pipoca. Só que aqui nós não vamos mais fazer ponto pipoca, nós vamos fazer ponto barra. Eu tenho que ver se o meu ponto aqui vai coincidir. Então, olha, eu terminei em meia, vou fazer o tricô. Aí, o que vai acontecer? Eu vou fazer outro meia, vai ficar muito longo. Então, eu pego e arremato um pontinho aqui, tá? Então, arrematei um pontinho, vai dar certinho. Eu tinha um tricô, eu tinha um meia, um tricô, um meia, um tricô e vou assim até o final da carreira. Aí, então, essa é a minha primeira carreira de 14 carreiras do ponto barra. Eu vou fazer essas 14 carreiras e volto com vocês para ensinar o método que a professora Margarete Suleiman ensinou para nós fazermos a barrinha dobrada, tá? Então, olha aqui, eu completei essa carreira, a primeira carreira seria essa aqui, ó, a primeira carreira do ponto barra. Então, eu vou fazer 14 carreiras, um total de 14 carreiras, eu fiz uma, então faltam 13, e volto com vocês para ensinar essa dobra. Bem, meninas, então, como eu disse para vocês, eu fiz aqui as 14 carreiras, né, em ponto barra. Fiz as 14 carreiras, e agora eu quero fazer isso daqui, né, eu quero fazer essa dobra. A professora Margarete ensinou no vídeo dela que para fazer essa dobra, para ela ficar bem marcadinha assim, a gente tem que trocar. E eu gosto muito dessa técnica, né? Sigo a professora Margarete também no YouTube, ela tem vídeos maravilhosos, recomendo ela para vocês, tá? Então, vamos lá. Aqui, eu iria começar com ponto tricô. Então, ao invés de começar com ponto tricô, eu vou começar com ponto meia, sem fazer, tricô, meia. Então, eu estou modificando a configuração da barrinha, mas eu continuo fazendo o caninho do sapatinho, certo? Então, o que vai acontecer? Eu mudando, fazendo isso, eu vou deixar marcadinha. Então, quando eu viro, ela fica bem marcada. Então, a única diferença, gente, eu só alterei. Onde era tricô, eu fiz meia, onde era meia, eu fiz tricô. E eu vou seguir assim por 13 carreiras. Na 14ª carreira, nós já vamos arrematar o trabalho. E aí, eu vou ensinar vocês a costurar. Por ser um sapatinho com um solado diferente, a costura também é diferente. Então, eu vou aqui, vou fazer as minhas 13 carreiras, né? Invertendo aqui os pontos, certo? Então, onde era tricô é meia, onde é meia é tricô. Aí, eu sigo fazendo por 13 carreiras, eu fiz a primeira, então, eu vou fazer mais 12. E na 14ª carreira, nós vamos arrematar. E vai ficar bem marcadinho. Então, essa carreirinha que eu fiz aqui, ela é esta carreira aqui, tá? Que dá a dobra. Então, o sapatinho fica com essa dobra bem definida, certo? Então, eu volto com vocês daqui a pouquinho pra gente arrematar o trabalho e costurar. Bom, então aqui, olha, eu fiz as 13 carreiras, né? E vou arrematar meu trabalho. Então, eu vou arrematar meu trabalho. Como que eu arremato? Primeiro ponto, faço ele e faço o segundo ponto. E aí, eu passo o ponto por cima. Pego novamente, faço como se fosse o tricô normal e passo o ponto anterior por cima, certo? E aí, eu vou arrematando o trabalho. E eu vou fazer assim até o finalzinho da carreira e já volto com vocês que nós vamos arrematar, nós vamos costurar o sapatinho. Bom, então aqui, ó, são os meus últimos pontos, né? E eu acabei. Como eu vou usar essa linha para costurar, eu vou deixar ela longa. Eu gosto dela longa. E também na hora de colocar na agulha, eu gosto de cortar essa ponta, né? E agora, nós vamos costurar o sapatinho. Vou dar um nozinho aqui, passar o fio por dentro.
colocar o meu fio na agulha e vou costurar. Qual é o segredo da costura? Eu sempre gosto de pegar o fio de cima aqui pra costura, porque nós vamos ter que costurar as laterais e depois começar a costurar a lateral ao sapatinho. Então, vou mostrar aqui pra vocês como que eu arremato, tá? Eu venho aqui pelo direito mesmo, eu vou pegar esses dois pontinhos aqui, começo aqui, aí pego os dois pontinhos do outro lado, e vou pegando aqui, olha, os pontos, as laterais dos pontos, e costurando. Passo no meio aqui, olha, passo no meio, entro aqui e vou costurando. E ele fica perfeitinho, né, gente? Fica boa a costura, não fica alta. Eu vou costurar até o finalzinho aqui e volto com vocês. Bom, então, eu costurei o caninho, né? Vocês estão vendo, ó, costurei toda a parte de trás. Quando eu viro o caninho marcado, olha que graça que fica, né? Fica super bom. E agora, eu vou ensinar vocês como que a gente vai costurar esse soladinho. Então, eu deixei um fio largo que era pra conseguir chegar até aqui. Então, vem aqui, olha, o meio, né, o meio do sapatinho. Deixa eu tirar esse fiozinho aqui. Vem aqui, o meio do sapatinho, onde eu costurei as laterais. Eu pego esse meio do sapatinho e uno ao meio do solado, certo? Então, o meio das laterais, aqui onde eu fiz, eu coloco bem no meio do solado. E aí, eu venho aqui, olha, nessa primeira carreira, eu passo um ponto aqui e um ponto aqui. Então, eu vou costurar aqui, olha, um lado, tá? E eu vou fazendo assim. Pego dois buraquinhos ali, pego dois buraquinhos aqui. Aqui fica meio complicado, porque eu tive que deixar um fio meio larguinho e não quero cortar esse fio lateral, porque às vezes eu preciso dele. Então, ele tá atrapalhando um pouquinho aqui na costura. Atrapalha um pouquinho na filmagem. Vou costurar toda essa lateral aqui. E já volto pra vocês quando eu terminar aqui a lateral. Bom, então, costurei aqui atrás, costurei a lateral. Aí, eu vou passar a minha agulha para o avesso. Aqui no avesso, eu vou passar o meu fio. Um sim, um não, eu vou passando o fio. Pra chegar ao outro lado do sapatinho, né? Não aperto esse fio, eu só escondo ele. E eu venho aqui agora e faço a mesma coisa, costuro até chegar lá do outro lado do sapatinho. Vou fazer aqui e volto pra vocês, tá? Pra gente poder terminar aqui o sapatinho. Então, costurei a lateral, costurei aqui atrás, né? E eu agora só vou esconder as nossas linhas pelo avesso, né? Então, eu viro o sapatinho no avesso
Eu não precisei usar a outra linha, mas eu nunca corto antes de ter certeza que eu vou precisar usar, né? Hoje tá meio difícil gravar aqui, que o prédio tá em obras, mas vamos finalizar aqui. Então, eu passo a linha por dentro, né? Escondo a linha. Corto. Pego o outro ladinho também. Deixa eu encurtar um pouquinho aqui para ficar mais fácil. Geralmente eu deixo os meus fios pequenos, mas quando a gente precisa, como nesse caso que eu costuro as duas laterais, eu sempre gosto de deixar um pouquinho maior para não ter problema. Eu pensei nesse sapatinho principalmente para os iniciantes que têm dificuldade de fazer os aumentos, né? Então, acaba sendo um sapatinho bem prático. Escondi o outro fio, corto e tá pronto o nosso sapatinho. Coloco ele aqui no direito. Vou pegar o molde do sapatinho. Colocar meu sapatinho no molde. Quando eu coloco ele no molde, eu já adapto bem ele ao molde, né? Já vou dando o formatinho do pé do bebê. E olha, gente, que lindo. Tá pronto o nosso sapatinho Malu, né? Eu gosto de nomear os sapatinhos todos com as meninas da minha família. Então, tá pronto o nosso sapatinho Malu. Ele vai se ajeitando aqui no molde e vai ficar uma graça no pé do bebê, né? Então, é um sapatinho diferente, com um solado diferente. Você gostou? Vai lá na minha página do YouTube, curte o nosso trabalho, siga a minha página para que a gente sempre faça mais trabalhos, né? E compartilhe também com as suas colegas. Muito obrigada. Até a próxima receita.